Boa tarde a todas as pessoas que estão aqui no auditório Cortez Pereira. Boa tarde a você que me assiste, nos assiste pela TV Assembleia. Boa tarde quem nos escuta pela Rádio Assembleia. Queria inicialmente saudar o deputado Hermano Moraes, saudar o doutor Paulo, secretário estadual de Recursos Hídricos, saudar todos os membros aqui, servidores dessa casa, todos vocês que vieram aqui, e aproveitar e parabenizar a Assembleia Legislativa, na pessoa do deputado Hermano Moraes, pela realização desse encontro. Esse encontro, o primeiro encontro de sustentabilidade e meio ambiente do Legislativo Potiguar, acontece num momento extremamente necessário, deputado, onde todo o Brasil está se preparando para a COP em Belém e também pelas necessidades, né, que esse tema traz, do que o mundo traz, das mudanças climáticas, né, de tudo aquilo que altera de forma muito real o nosso cotidiano. Sem muito delongas, porque nosso tempo já está bastante exíguo, queria convidar para contribuir com o painel com o tema Justiça Ambiental e Vulnerabilidade Social. Gostaria de convidar a professora Julie Antonetti, e aí meu francês não é tão bom. Pode vir, Julie, para cá. Julie é professora antropóloga, professora titular do Departamento de Antropologia, pesquisadora do CNPq e membro do Comitê de Assessoramento dos Franceses no Brasil, Norte-Nordeste do CNPq. Portanto, esse painel, como já está descrito aqui, trata da sustentabilidade, a justiça ambiental e a vulnerabilidade social e os impactos, Julie, das mudanças climáticas e a degradação ambiental. Nesse sentido, esse painel ele tem toda a conexão com o painel anterior, porque quando nós estamos falando de modelo energético e da mudança dessa matriz energética, nós estamos necessariamente falando também de mudanças climáticas e também de populações mais pobres e grupos, né, em situação de vulnerabilidade que sofrem os impactos com todas essas mudanças e muitas vezes com a ausência de política pública e a necessidade, né, de uma proteção ambiental e que ela possa acontecer de forma justa. Portanto, professora, muito obrigada em nome da Assembleia pela sua presença. Já estou aqui com a tese de um artigo, a tese é bem maior, né, gente? Um artigo aqui que eu já comecei a ler, que é assinado pela professora, especialmente sobre os avanços das energias renováveis no Siridó Potiguar, mas como já foi me orientado aqui, a senhora tem 40 minutos, depois nós vamos abrir mais 10 minutos e com o compromisso de quem proferiu a mesa anterior, de que as duas pessoas que não conseguiram falar no painel anterior, nós vamos tentar ser o mais sucinta possível e a gente incluir para que essas pessoas possam participar também desse debate. Como eu já disse, tem uma conexão significativa com a mesa anterior. Portanto, professora, 40 minutos, muito obrigada. Se a senhora quiser usar a tribuna, é melhor para a câmera. Sim, para a transmissão. Muito obrigada. Aqui. Boa tarde a todos e todas, senhores e senhoras deputados. Em particular, queria agradecer o presidente da comissão, o senhor deputado Hermano Moraes, né? E também, em especial, a presidente estadual do PT, a deputada Isalda, que a gente já teve outras ocasiões de se encontrar, né? Eu vou pedir para voltar à apresentação, porque isso é o terceiro slide, né? Ah, sou eu, hein? Ah, tá bom. Ah, meu Deus. Então, apesar de não ser meu campo de trabalho, né, a questão do meio ambiente, eu me senti compelida a me debruçar sobre essa questão, né? E eu vou dizer por quê. Cada vez mais meu trabalho tem a ver com essas questões que estão na ordem do dia, na véspera da COP30. E eu fico feliz, né, de estar aqui. Não sei se é a primeira vez que os antropólogos ocupam essa tribuna.
o que não é muito comum, né? A antropologia, ela estuda as organizações sociais, os povos e comunidades, né, as culturas, os modos de vida, as transformações sociais, a partir da pesquisa empírica, da pesquisa de campo. Então, a gente vai a campo, vai conversar com as pessoas e a gente tenta entender o que eles nos dizem, né? Hoje, eu vou falar em particular, né, como foi falado, sobre a situação das comunidades afetadas pelas energias renováveis, mas não somente, né? Eu vou falar também um pouquinho da mineração, porque é um dos problemas mais salientes, eu acho, da atualidade, né? Quando a gente fala de sustentabilidade, de transição energética, de biodiversidade, de justiça climática, parece chavões, né? Sobretudo em tempos de COP30. Mas, na realidade, quando a gente vai nas comunidades, a questão fica um pouquinho diferente. Então, a injustiça ambiental, que é o tema que me foi dado, né? Na verdade, o Nordeste é bem acostumado com essa questão, né? Desde Euclides da Cunha, né, com Sertões, o Nordeste sofre, né, de injustiça ambiental ou de racismo ambiental, né, que a gente pode falar. E o que é o racismo ambiental? É quando a injustiça social se junta com a injustiça ambiental, né? São as populações mais vulneráveis, as populações tradicionais, indígenas, como a gente está vendo, né, que isso foi, eu li isso de uma matéria de ontem, né, que são os anacês, que são uma população indígena do Ceará, que estão manifestando contra a instalação de um data center. Então, é bem uma preocupação atual. Além dos indígenas, os quilombolas, os agricultores familiares, os pescadores, os moradores das periferias, etc., né? Essas populações, eles ficam com os riscos e os danos desses ambientais, sem se beneficiar muitas vezes, do que se chama o progresso, né? E a gente vai ver, né, que eles são bastante prejudicados. Por exemplo, né, a primeira foto que a gente viu, né, que as comunidades que têm, literalmente, as torres em cima das cabeças, que as pessoas não conseguem dormir, ficam doentes, né? E sem ter nenhuma compensação na conta de luz, que parece um pouquinho estranho, né? A gente viu os anacê, né? Mas também, em Currais Novos, eu acho que a gente vai ver a situação de comunidades que estão afetadas pelas eólicas e agora pela mineração, né? E as compensações? As compensações que a gente escutou, elas parecem um pouco irrisórias em frente à mudança que os empreendimentos vão ter na vida das pessoas e das comunidades, né? Porque esses empreendimentos vão mudar os territórios e as vidas das pessoas, né? O que a gente pode ver é que, apesar, né, para terminar a questão do racismo ambiental, apesar das mudanças estruturais que o Nordeste conheceu durante esses 3 décadas, né, a visão sobre o Nordeste não mudou, e nem as formas de exploração. Então, o que a gente considera, né, que é um modelo de exploração dos recursos naturais. Por que exploração? Os povos e comunidades tradicionais não exploram o meio ambiente. Eles convivem, eles têm uma relação
inclusive porque eles tiram o sustento do meio natural, né? O Nordeste, e isso eu fiquei surpresa também, preparando essa conferência, essa fala, é a região que mais conheceu catástrofes climáticas nessas 3 últimas décadas. Mas, na COP30, ninguém fala, né, do Nordeste e, sobretudo, da Caatinga, né? A Caatinga, que é um bioma único no mundo, né? E o semiárido conta mais de 30 milhões de pessoas que vivem nesse bioma, né? E que são afetados diretamente pelas mudanças climáticas, né? E aí, como eu estava falando, é o mesmo modelo de exploração dos recursos naturais, né, que vai sendo feito desde a colonização. No início do século XX, né, a gente viu a chegada desse turismo internacional com a instalação desses resorts, né, desses grandes projetos nas praias. Alguns foram concluídos, alguns não, ainda bem, né, porque chegou a crise em 2008, então a Europa não conseguiu, os europeus não conseguiram finalizar os projetos, mas a gente vê que esse turismo predatório expulsou as comunidades, as populações costeiras. Pipa é um dos grandes exemplos. Do lado de Pipa, não sei se vocês sabem, mas tem a comunidade Cibaúma, que é uma comunidade quilombola, que sofre com a questão da exploração imobiliária, né, e que está lutando para reconhecer e titular o seu território, né. No século XXI, né, e entrando logo no século XXI, é o século das energias renováveis, né? E realmente, como foi dito, o Rio Grande do Norte vai se destacar como o primeiro produtor de energia eólica, né? Os números, não sei se são verdadeiros, se são atualizados, mas é um pouquinho impressionante, dado o tamanho do Estado, né? Então, temos, a meu ver, grandes desafios. Os desafios, né, de, ao mesmo tempo, produzir, né, essa energia que se diz limpa, né, acolher esses grandes empreendimentos e, ao mesmo tempo, garantir os direitos dos povos e das comunidades tradicionais. E, além disso, em primeiro lugar, continuar a assegurar que esses povos e comunidades consigam continuar a morar nos seus territórios e a viver como eles viveram sempre na sua escolha, né, no modo de vida, no seu ambiente, né, e reproduzir os seus modos de vida e de cultura, né. Então, diante disso, será que essa energia é limpa? Quando a gente vê essa foto, eu fiquei abismada. A gente não pode dizer que essa é uma energia limpa, porque é uma energia que desmata e, quando a gente sabe que o Rio Grande do Norte é o estado que mais desmatou, né, o ano passado, e mais de 1.259 hectares, para quê? Para produzir uma energia limpa? Não é contraditório? Né? Parece realmente uma coisa meio insana, né? Pelo menos assim, para mim, eu fico meio chocada, né? Claro que a gente precisa de energia, a gente precisa de energia renovável, mas o que é o problema? É o modelo. Como é que esse modelo de produção de energia vai ser feito, né? O colega estava falando do complexo, né, da Serra Branca, que é o maior
não sei, acho que da América Latina, do mundo, não sei, que associa o eólico, o solar, né? Mas, como o nosso colega falou, tem muitos danos sociais, né? Não é por nada que essas... Até que, enfim, porque eu não sei desde quando tem esse empreendimento, mas já faz um bom tempo, né? Só esse ano o ano passado, que entraram na Justiça, 2023, né? Então, assim, e aí o Rio Grande do Norte é o estado que vai gerar mais energia eólica e que tem mais projeto ainda para vir, eólica, solar, etc., né? E aí, como a gente viu, né, ontem, né, esse excedente de energia que obriga a cortar as hélices, né, a cortar a energia. Parece completamente absurdo, né? E a explicação é a culpa de quem colocou os painéis solares na sua casa. Que coisa estranha, né? Eu achei uma explicação meio estranha. Mas, assim, quando a gente vê quem é que está falando, que é a presidente da Associação das Eólicas, a gente pode pensar que ela está se eximindo dessa culpa, né? O que eu fico mais me questionando, né? O que é essa indústria verde? O que tem de verde numa placa solar? Não tem nada de verde. Não tem, o hidrogênio não tem cor, né? O data center, ele bebe muita água, e água limpa, né? Sobretudo. Essa geração de energia que a gente vê embaixo, ela é muito mais verde, né? A gente poderia pensar, em vez de uma indústria verde, um artesanato verde, que seria mais interessante, né? Então, a gente pode perguntar, energia para quem e como, né? Pensar, em vez de grandes projetos que vão beneficiar multinacionais, pensar em projetos alternativos, né? Mas são escolhas. Também são escolhas ambientais, né? Escolher preservar o meio ambiente, eu achei esse mapa que eu fiquei abismada. O que a gente vê em vermelho são as áreas de proteção prioritárias. Então, essas áreas de proteção prioritária estão, sobretudo, no mar, sobretudo no lugar que vão ser instalados esses grandes projetos, né, de hidrogênio verde, de parque, de usina, não sei como é que se chama, né? Quando a gente vê esses dois mapas, a gente fica pensando, será que não é contraditório, né? Nos deixa um pouco dubitativo. Mas eu queria trazer também, né, além dessa produção de energia que se fala limpa, né, o Nordeste vai ser um dos maiores produtores, né, quer dizer, quase o Nordeste produz 90%, né, 90% dos empreendimentos no Brasil estão no Nordeste, né? E 85% estão na Caatinga, nesse bioma tão frágil, tão ameaçado. Mas também tem gente que mora lá. Como eu falei, tem mais de 30 milhões, né, de pessoas. Então, tem mais de 70% da população quilombola que se encontra no Nordeste. E mais de 30% da população indígena do Brasil e se encontra no Nordeste também, né? Então, essa diversidade cultural tem que ser também olhada com os outros uns olhos, né? Que isso é a riqueza, a história e o presente do Brasil, né? No Rio Grande do Norte, temos 8 povos indígenas, 16 aldeias e mais ou menos 70 comunidades quilombolas, né?
E esses povos não têm seus territórios garantidos, né? Além deles, tem pescadores, tem sertanejos, caiçaras, catingueiros, ciganos, né? Etc. E o que a gente vê, né, que, só para falar de quilombolas indígenas, a gente vê que, quando a gente coloca um mapa, né, que uma colega fez, a Moema fez, em 2023, ela fez uma mais atualizada, mas eu não achei. Então, quando a gente vê, né, é que essa parte de população tradicional, essa importância de população tradicional no Nordeste, que é o local, né, que é a região que, historicamente, é mais importante, porque foi a região que foi colonizada primeiro, né? Então, tem uma diversidade cultural muito importante, né? E aí se coloca, né, essa questão desses empreendimentos. O Brasil assinou, né, essa Convenção 169, né, da Organização Internacional do Trabalho, né, que garante aos povos originários, né, uma consulta prévia, livre e informada. Coisa que todas as comunidades que a gente conversa não se faz. O IDEMA começou, né, o ano passado, começou a fazer esse trabalho, né? Mas, na verdade, são os povos que têm que ter fazer os seus próprios protocolos, que têm que dizer como é que eles querem ser consultados. E pode dizer também que não querem empreendimento nos seus territórios, né? Aqui eles não têm direito de dizer não, né? Isso é um problema. Aí, quando a gente faz esse exercício de colocar os empreendimentos só eólicos, né, e as comunidades quilombolas indígenas, a gente vê que justamente parece que escolheram os lugares onde tinha comunidades e povos tradicionais. Por quê? Porque justamente são os lugares, são as serras, são os lugares de refúgio dessas populações. Historicamente, os grandes, se vocês conhecem, né, os sítios arqueológicos indígenas têm mais, geralmente, nas serras, né? Carnaúba dos Dantas tem essa presença muito grande de sítios arqueológicos, né? Mas no território todo do Rio Grande do Norte tem muitos sítios arqueológicos que precisam ter uma atenção, né? Precisa ter uma preservação dessa história. E, primeiro, estudar o que é, porque tem muito pouco estudo, né? Então, isso quando a gente faz esse exercício, né, fica muito complicado, porque a gente vê que justamente afeta diretamente esses povos tradicionais, né? A questão ficou tão complicada, né? O que foi falado antes, né? Que as empresas estão sendo incomodadas. Isso é muito ruim para as empresas que têm uma vinculação, né, da imagem da empresa às coisas negativas, né? A imprensa internacional falou, né? Tem muitos, cada vez mais tem matéria, né? O colega falou da Folha de São Paulo, mas assim é uma coisa recorrente. O que era pouco comum há 2 anos atrás, hoje em dia tem muita matéria na internet, só abrir, né? E aí eu fiquei realmente muito impactada pela questão da mineração. Eu acho que essa casa precisa discutir esse problema, né? Por quê? Porque eu falei com um senhor que mora a 1 quilômetro da mina.
todo dia, ele me falou, todo dia tem explosão. Tem hora para ter uma explosão. Meio-dia, 1 hora, né? O pessoal trabalha 24 horas por dia. 24 horas por dia tem poeira e respira poeira. Currais Novos. Isso é na Fazenda Santa Rita, né? É o site do Aura Minerais, né? É essa empresa que está buscando ouro, né? Que é a canadense, né? E aí, quando a gente abre, eu fui procurar o site, né, dessa empresa, o que a gente vê é um rapaz que está plantando coentro. Parece brincadeira, né? Porque quando a gente vê a destruição que uma mina faz, não é plantando coentro, pelo amor de Deus, né? Então, assim, é greenwashing, sim. Né? Eu tinha colocado um ponto de interrogação, mas é sim. Porque as imagens falam de si mesmo. Né? Então, tem muitos impactos ambientais, em particular, a falta d'água, o desmatamento, né? Não sobra nada ali. Risco à saúde das pessoas, dos animais, impossibilidade. O rapaz me disse que não tem plantação que aguenta, né? Muitos conflitos sociais e deslocamento de comunidades em geral, né? Que são os impactos. Então, assim, ele me mandou essas fotos, né, pelo WhatsApp, vocês veem, né, que ele mora na Fazenda Santa Rita, mas me falou de uma outra comunidade, do Machixe, que fica do outro lado, que está impactada pelas eólicas e agora pela mineração. Quer dizer que o pessoal não vive mais. Não tem mais assim, as casas estão caindo, né? E o leito dos rios secaram, porque a mina represou toda a água. Então, isso é um problema grande, né? Vai ter uma audiência pública na próxima semana em Currais Novos, né? Mas isso tem que ser discutido, né? Tem que ser falado, né? A Caatinga, só para ir rapidamente, né? Como a gente viu, né? Que a grande parte do estado é recoberto pela Caatinga. Eu conheço mais o Seridó, que eu fiz pesquisa, né? Então a gente vai falar mais do Seridó. Mas a gente pode estender a todo o interior do Rio Grande do Norte, né? Que tem paisagens magníficos, né? E associado a essas paisagens tem conhecimentos tradicionais que diz muito sobre a história e a presença da população do local, né? Então, são patrimônios naturais, históricos e culturais que se encontram duramente ameaçado pela presença dessas empresas. Sítios arqueológicos, tem muitos. Só em Carnaúba dos Dantas, né, tem mais de 50 sítios registrados. E olha que não foi feito, né, uma varredura mais seriada. Né? E tem um projeto, o projeto Complexo Eólico Pedra Lavrada, que só em Carnaúba dos Dantas, porque esse projeto atravessa o estado todo, até a Paraíba, que tem comunidades quilombolas, agricultoras familiares, e serras preservadas. Né? Então, a ideia é colocar 370 torres ao longo do estado, até a Paraíba, e em Carnaúba dos Dantas, 100 torres, sabendo o tamanho de Carnaúba dos Dantas, né? E a presença desses sítios arqueológicos que são de grande importância histórica e cultural. Mas não somente os sítios arqueológicos, associado à natureza, tem esses lugares de memória que são lugares de devoção, são lugares onde morreram pessoas, né? Que as pessoas fazem promessa, né? A gente fez uma espécie de mapeamento, mas no território todo tem essa presença de uma história que está
sendo preservada pelas práticas rituais. O problema é que, quando se faz esses estudos para os licenciamentos, que, eu vou dizer, vou ser muito sincera, que a gente acompanhou vários projetos, são muito superficiais. Muitas vezes são copiar-colar, né? E sobre a questão social e cultural é quase zero, né? Deveriam empregar mais antropólogos, né? Que não é para fazer propaganda, mas tem muita gente se formando muito boa, né? E na legislação, né, os estudos eles vão se limitar às comunidades tituladas pelo INCRA ou pela FUNAI, indígena ou quilombola, né? E também aos bens registrados pelo IFAM, como patrimônio material, os sítios, os monumentos, ou patrimônio imaterial, que são de diferentes, são as festas, as expressões, enfim, são vários saberes e os lugares também, né? E então o que leva é que há uma invisibilização dessas populações que são detentores desses patrimônios, né? No Rio Grande do Norte tem o primeiro registro, que foi a Festa de Santana, né? Mas tem outros registros que são feitos a pesca, que deveria ser levado em conta quando tem um empreendimento pensado perto de uma comunidade pesqueira, né? Os saberes e o modo de vida das populações pesqueiras têm que ser levado em conta, inclusive está registrado no IFAM. E muitos dos estudos de licenciamento, o ERIMA, não tem nada sobre isso. Também tem outra legislação que está na Constituição Federal, né? Não é nada, não é pouca coisa, né? É a questão das comunidades quilombolas, que é o dever do Estado proteger as manifestações da cultura afro-brasileira, tombar os documentos e sítios referentes aos remanescentes de quilombo, que tem uma história riquíssima no Estado que é invisibilizado. Graças a Deus, tem muitas pesquisas que são feitas cada vez mais, que mostram essa realidade, essa diversidade, essa história, né? Que tem poucos documentos históricos, mas tem alguns. Os lugares de memória, e esses lugares de memória são associados a toda essa história da presença dessas populações afro-brasileiras, né? Tem uma portaria de 2023 sobre o tombamento dos quilombos. Até hoje, não tem nenhum quilombo tombado no Estado. Lembrando que tem em torno de 70 comunidades, né? E é um direito constitucional, está na Constituição, tombar esses quilombos. E tem apenas 3 comunidades que têm seus títulos reconhecidos, né? Aqui no Estado. Então, tem uma questão problemática. Na Serra de Santana, vou terminar rapidamente, mais crítico ainda, né? Porque tem um complexo aí. Quando se visita a Serra de Santana, não conhecia, são campos enormes de eólica. Tem uma comunidade quilombola grande, a Macambira, né? Tem assentamentos de sem terra, tem sítios arqueológicos, e, enfim, tem uma diversidade, tem várias camadas, né, que se empilham de direitos que não são contemplados. Mas isso, para ser um pouco positivo, né, é que tem uma resistência, tem uma presença muito forte, né, das populações. Tem os jovens, por exemplo, que vêm para as universidades, né, com o Reúne, a gente vê uma renovação dos nossos alunos, né,
que fazem estudos sobre as suas próprias realidades e que tem uma emergência étnica muito forte, indígena, no sertão, no Seridó, né? E uma presença africana, afro-brasileira também muito forte. Tem um grande projeto, né, que é o Geoparque Seridó, mas, no entanto, que não tem muita força, né, que não tem força de ação, de preservação e de defesa desses patrimônios, né? Precisa, sim, apenas aplicar a legislação, apenas, não criar novas leis, né? Não quero dar trabalho para os deputados, mas só aplicar as legislações e as medidas de proteção para os patrimônios e as comunidades tradicionais, apenas isso. E também, como compensação, né, tem projetos que estão em curso, mas precisa de mais projetos de parques naturais nessas áreas prioritárias que existem, né, e que têm um interesse histórico, cultural, étnico muito forte, né, e que o Rio Grande do Norte é muito rico nesse aspecto. Eu queria agradecer a paciência, né, e deixar meu contato para quem quiser me contactar depois. Obrigada. Obrigada, professora Julie. Olha, eu confesso que eu fiquei aqui doida para fazer comentários em cada lâmina que a professora apresentou. Mas eu acho que a professora traz, né, estudos, e aí é ciência, né, professora, dos impactos que essas mudanças climáticas e dos grandes projetos que estão colocados como alternativa a isso, e, na verdade, nós sabemos que essas alternativas elas servem para alguns. A grande prova disso é porque que estão responsabilizando as pequenas alternativas que são, de fato, as que resolveriam o problema da crise climática, em vez de responsabilizar os grandes empreendimentos que, na verdade, não estão aí para resolver energia para as pessoas. Porque a gente vê uma torre eólica do lado e a casa vizinho sem ter nenhuma energia elétrica. Portanto, acho que a palavra energia para quê e para quem, a pergunta é muito pertinente e acho que roda o debate aqui, como também eu acho que é importante frisar que não há uma contrariedade ao desenvolvimento, mas esse desenvolvimento não pode ser pensado desconsiderando quem vive nas comunidades, e esse desenvolvimento ele não pode ser pensado se não for para melhorar a vida das pessoas. Dizendo isso muito rapidamente, eu já combinei aqui com o Fernando, nós vamos convidar as duas pessoas que se inscreveram e que não tiveram tempo de falar no painel anterior. Portanto, queria convidar Newton França, do Mangue Vivo, para fazer a sua participação. 1 minuto. Isso, porque nós estamos atrasados no painel e a minha tarefa aqui é de ser, muitas vezes, deselegante, mas é porque nós precisamos dar a vez para outras pessoas falarem. Portanto, 1 minuto para a pergunta e 3 minutos para a Julie fazer comentários. Por favor. Nesse tempo, só falo quem sou eu. Milton França, educador, ativista ambiental, trabalhando na Vale, então, mineração é uma área que eu tenho conhecimento, fui da área elétrica, então eu tenho muito a contribuir na parte de logística, as eólicas no mar, sobre as questões de vários projetos que tem, de como inserir comunidades nesses projetos, mas, infelizmente, eu não tenho tempo. Obrigado. A comissão me convida um dia que eu vou vir aqui apresentar. Obrigado. Muito obrigada. Mas, bom, gente, eu preciso que vocês compreendam, nós estamos aqui o dia inteiro sobre esse tema
E, possivelmente, acho que no próximo evento vamos convidar o senhor como palestrante, que aí o senhor tem 40 minutos. Julia estudou muitos anos para poder ter 40 minutos aqui. Bom, mas é o que está estabelecido. E nós ainda temos um outro painel muito importante, portanto, a necessidade da gente se restringir o tempo. Queria convidar Claudete Roseno, do Sindipetro, do Rio Grande do Norte. A minha pergunta, eu também teria muitas coisas para falar, mas o tempo é curto, então vou me restringir à questão da palestra anterior, né, que a gente, em relação ao... Quando a gente fala de... É como você fala, energia limpa, limpa como, né? A outra palestra também anterior, falando da velocidade em que essas renováveis chegam sem a gente se planejar para isso, né? E a gente está vivendo esse momento novamente com esses carros elétricos, porque já tem trabalhos mostrando o acúmulo, né, dessas sucatas que ninguém sabe onde colocar. Então, um carro é um carro, né? Então, já tá tendo esse impacto do resíduo dos carros elétricos. Então, só coadunando o que você está falando. E outra coisa que eu queria falar é o seguinte: eu sou ginecologista natural. Eu sou educadora física integrativa e sou de ginecologia natural. E o que eu vejo é o seguinte: muito do que se traz de solução para cá, para a gente fazer, tudo é feito uma gourmetização do que os povos originários já fazem, aí vende como uma inovação. A gente precisa pensar nisso. Porque tem muita coisa aí que os povos originários já fazem e a gente ignora, deixa eles morrendo, sendo assassinados, né? E enquanto a gente fica olhando para fora, não olha para dentro, não olha para trás, não olha para casa. Muito obrigada, Claudete. E lembrem dos cataventos, né, que tirava a água dos poços. Bom, alguém mais? Nós temos mais 2 inscrições, por favor. Tem o microfone aqui. Você, por favor, se apresente. Boa tarde, meu nome é Roberta, trabalho aqui na Assembleia. Então, acho que a gente entende que existe uma questão latente na sociedade com a questão da energia renovável e também as outras energias. Mas a gente também entende que tem que ter o progresso, como a deputada Isolda falou, de uma forma sustentável. E aí a senhora falou que a gente podia trocar esses grandes projetos por projetos alternativos. E aí minha dúvida seria quais projetos alternativos que a gente podia trazer sem que a gente acabasse com a evolução, acabasse com o progresso, mas garantindo essa sustentabilidade. Muito obrigada, Roberta. Tem mais uma, por favor. Só mais uma ali. Eu acho melhor responder as 4, porque ganha tempo. Por favor, aqui. Obrigado pela outra oportunidade. Já fiz o primeiro bloco, agora mais especificamente com a professora. Tive o prazer de conversar com ela sem saber que ela ia ser a palestrante. A professora muito aberta, muito sincera, e nesse sentido houve um diálogo nosso em que a gente quer repassar aos presentes e até a classe política aqui presente, que é a necessidade de reformular o licenciamento que hoje existe e também as regulações das atividades. Como o deputado, o presidente da comissão focada nessa questão ambiental, e como a deputada Isolda tem muita participação, e ela é filha de Patu e Serra do Mel, que nós somos parentes nessa questão, acredito que os dois, quem mais pudesse participar, podiam liderar essa frente de renovar essas leis, modificar essa legislação, para que a gente não tenha esse escape, o que acontece com a mineração. A mineração hoje só causa esse impacto ambiental gigantesco e social, porque a nossa legislação é frágil, porque o nosso órgão regulador, de licenciador, ele trabalha só na legalidade do que a lei diz. Se a lei não fala, por omissão, ele vai cometendo esse crime. Não por determinação, não por má vontade, mas muitas vezes é porque a legislação é incompleta.
E é nesse sentido que eu queria contribuir nessa fala, dizendo que a professora, parabéns, fiquei fã e quero continuar escutando a senhora em outra oportunidade. Muito obrigado. Muito obrigada. Último inscrito que está pedindo ali, eu vou conceder, por favor. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Willen, né? Eu sou ativista climático e ambiental. Estou aqui junto com o grupo que eu faço parte, que é a Comunidade Ambiental. Né? Nós estamos na segunda virada cultural do Potengi. E, primeiro, né, aproveitar esse momento para parabenizar por essa iniciativa da Assembleia estar provocando esse debate de forma ampla. E, do mesmo jeito, solto, né, uma solicitação aos deputados aqui presentes, né, principalmente quem puxou essa audiência pública, que é da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Estado, que compreenda que existem movimentos ambientais organizados dentro do município de Natal e no Rio Grande do Norte, e estou sentindo falta deles aqui, inclusive de juventudes, na qual a gente está construindo aqui uma agenda transversal dentro da cidade, dentro do Estado, principalmente dentro dessa agenda da justiça climática. E a minha pergunta, professora e orientadora Julie Cavinhar, né, que ela é uma pessoa que é referência para mim, e aí e para o nosso grupo, eu queria saber, professora, como é que a gente pode pensar em instrumento de participação social, principalmente compreendendo que o Estado do Rio Grande do Norte não é referência nenhuma de transição energética justa, né, e acho que isso aqui é importante a gente deixar bem claro, né, o Estado do Rio Grande do Norte não é exemplo em nenhum canto de transição energética justa. Pode ser até transição energética, mas de justiça não tem nada aqui, pelo contrário, tem justiça no Estado todo, e precisamos ter que os territórios, as regiões estejam aqui contando essas questões, e não só um seminário expositivo, mas como por ser uma casa do povo, deveria ser um lugar de escuta. Então é isso, obrigado. Obrigada. Eu queria, antes de passar para a Julie, dizer que nós fizemos para ser justo, eu, o deputado Francisco, a deputada Divaneide, fizemos um seminário em parceria com a CUT, com muitos movimentos sociais, e nós construímos uma proposta de legislação, na verdade, é uma política estadual de proteção às comunidades atingidas pelas energias renováveis. Essa legislação deve estar sendo protocolada aqui nessa casa. Foi feita muita escuta dos movimentos. Deve estar sendo protocolada ainda esse semestre nessa casa, porque, como a gente diz, é um tema muito complexo, precisa de muito cuidado. Porém, é uma legislação não de alteração das formas de dar licenciamento, mas de proteção às comunidades impactadas por grandes impactos, né, com grandes projetos de energia renovável. Bom, mas eu queria passar à professora Julie para fazer os comentários. Bom, serão comentários muito breves, porque não tem resposta, né? Não tem resposta para a pergunta de Roberto, que não é minha área, né? Minha área é desorientar, né? Como eu falo para os meus orientandos, eu provoco questionamentos, né? Eu acho que já é uma grande coisa. Eu acho que a alternativa aos grandes empreendimentos é colocar um pouquinho de ordem na casa, né? Porque são multinacionais que têm recurso e um benefício muito grande e que não deixam nada ou quase nada no local, né? Então, aplicar uma justiça, como a gente está falando de justiça, tem que ter justiça. E quando tem justiça, tem que ter um juiz. Então, tem que ter alguém que media essa interlocução, porque é muito desigual colocar uma comunidade, né, que está completamente desinformada, né, que as pessoas não sabem o que é ter uma mina ao lado da sua casa, não sabe o que ter uma eólica em cima da cabeça, que a pessoa não dorme, a pessoa fica doente, não consegue mais viver ali, né? Então, justiça, realmente justiça. E eu acredito que uma das soluções, né, isso está se conversando, inclusive, no Parlamento Europeu, né, porque eu também sou representante do povo francês, né, que eu sou conselheiro dos franceses no Brasil. Eu acho que poderia, e é uma sugestão, né, que também é uma sugestão de uma deputada da France Insoumise, Sophia Chirikou, na França, de que as
empresas estrangeiras sejam obrigadas a aplicar a legislação dos seus países de origem, né? Já seria uma grande coisa. Na França, eu sei porque eu sou de lá, tem uma legislação que é bastante rígida, né? E essa questão de escuta, ela funciona, né? Eu vi que teve projetos que foram anulados porque a população disse, não, a gente não quer. Então, ok. Foi um pouquinho difícil, mas acontece. Eu acho que só isso seria um grande ganho, né? Aplicar a legislação e aplicar a legislação do país de origem, porque aqui é terra sem lei, né? E eu acho que realmente tem que ter regulação, meu deputado. Realmente é complicado, né? E tem que ter Estado, o Estado tem que ter mais presente. Eu acho que é a solução, uma das soluções. Eu não sou engenheira, não sou especialista, só faço traduzir, repetir o que as pessoas estão me dizendo. Então, as populações estão sofrendo muito, não é pouco, não. Né? São muitos relatos sofridos de pessoas que tiveram sua vida e suas trajetórias. Quer dizer, uma vez que a pessoa sai do seu território, corta um elo com sua própria história, com sua família, com suas tradições, né? Então, vai para onde? Vai para a cidade? Vai fazer o quê? Né? Então, realmente, eu acho que o papel do Estado é esse, de acompanhar esses projetos que precisam ser feitos, sim, mas precisa ser regulamentado e acompanhado e pensar essas formas alternativas que aí os engenheiros vão achar, né? Obrigada. Queria, em nome da Assembleia Legislativa, agradecer à professora Julie pela sua contribuição, pela sua disponibilidade de vir aqui fazer essas provocações. Eu, quando cheguei aqui, estava falando para o deputado Hermano, acho que devia ter um contraponto aí, Hermano. Chegou o contraponto, né? Esse é um tema bastante complexo, que necessita ter, né, duas visões. Eu costumo sempre dizer, toda situação tem duas versões, nós precisamos ouvir sempre as duas versões e encontrar, né, o meio termo. Nesse caso, principalmente, não é possível gerar energia com tanto impacto. Temos que encontrar uma alternativa de gerar energia, mas que ela não seja a custo, né, da vida das pessoas. Portanto, muito obrigada. Obrigada, deputada Hermano, por me convidar para coordenar essa mesa, ter o privilégio de dividir essa mesa com a professora Julie, com vocês. E eu agradeço e já fico para assistir o próximo painel. Muito obrigada.